Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acesso e Saúde, do ICTQ. Aqui, para quem nos acompanha, você sabe que nós falamos sobre todos os temas mais importantes ligados à área farmacêutica. Todas as polêmicas, todas as tendências, tudo ligado à indústria, varejo, farmácias de manipulação, distribuição e tudo mais que envolve o nosso setor. Então, este é um canal fundamental para o seu conhecimento. E eu sou Egli Leonardi, jornalista especializada no segmento farmacêutico. E eu sempre trago pessoas muito importantes, proeminentes nos seus segmentos. Hoje eu trouxe uma pessoa que é um professor do CTQ também. Claro que o CTQ só contrata os melhores, mas é o melhor na área dele. E vocês vão saber quem é. Já conto já já. Olha só. Eu vou ler, porque é inviável, impossível eu decorar o currículo dele. Bom, mas de qualquer forma, ele é professor do CTQ, eu já falei isso. Ele é mestre em ciências farmacêuticas, farmacêutico clínico e empreendedor. Ele é dono de farmácias de manipulação, ele já tem duas, mas pretende fazer uma rede. Ele leva para a sala de aula o que ele vive no dia a dia do balcão. Ele conhece a manipulação pela teoria e pela prática de quem assina a responsabilidade técnica. É essa vivência que faz o nosso professor Mário Rezende ser a voz certa para a gente discutir os embates que cercam a farmácia de manipulação no Brasil, desde a tirzepatida, que é o assunto do momento, todos sabem, até a disputa mais ampla sobre o futuro do setor magistral, revisão de RDC e tudo mais. Bom, de qualquer forma, professor Mário Rezende, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Acesso e Saúde. Muito obrigado, Egli. Para mim é um prazer enorme estar aqui com os farmacêuticos, os estudantes de farmácia, todos que nos acompanham no ICTQ. Como você falou, bem falou, é um orgulho, né, para mim fazer parte desse time do ICTQ. Realmente, eu estou entre os melhores, né, entre os melhores professores, então para mim é um motivo de muito orgulho, tá? Lá no CTQ, com certeza, tem milhares de professores ali melhores e tudo, mas eu me sinto muito honrado de fazer parte desse corpo docente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo e vivo, né? Que é a farmácia com manipulação, todas as dificuldades que nós temos, mas também todas as partes positivas que eu vou trazer aqui para o pessoal. Olha só. Bom, para quem não sabe, no CTQ nós temos avaliações, né, dos professores, por isso que ele fala que ele é o melhor. Realmente ele é o melhor. Muito, muito bem avaliado, um dos professores mais bem avaliados que nós temos. E não é só por isso que ele está aqui. Ele está aqui por conta do seu conhecimento e conteúdo, né? Mas o que ele falou é verdade. Eu quero ressaltar, realmente era um dos melhores, dos mais bem avaliados da Obrigado. nossa instituição. Agora, para nós começarmos, Mário Rezende, o nosso bate-papo, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória até virar um empreendedor, desde lá de trás, porque você é um doutor, né? Sim, Enfim. perfeito, perfeito. Na verdade, eu terminei a graduação de farmácia, né, e eu imaginava, Egli, que eu tinha nascido só para estudar, para passar no concurso. Empreendedorismo, para mim, não era uma opção. Eu acreditava que só meu irmão, que já gostava de contar dinheiro desde novo, sabe, seria para o empreendedorismo e eu iria usar só o estudo. Mas aí o que que acontece? Eu dei aula por 4 anos em faculdade, né, e estava também dando minhas aulas no ICTQ, e aí chegou a pandemia. E aí quando chegou a bendita pandemia, né, ah, aquela questão de dar aula só para telas pretas, que às vezes a gente tinha, o pessoal não É, ligava, né, é a câmera. verdade, é verdade. Então aquilo dali me deixou um pouco triste, e aí eu vi no empreendedorismo uma possibilidade de ter mais. Então eu sempre gosto de falar para os colegas farmacêuticos que não faz mal você querer sonhar com mais, querer o empreendedorismo, ter a ambição de crescer. E o que me despertou foi olhar para o empreendedorismo, que o meu irmão já era empreendedor, já tinha ele é dentista, né, então ele já tinha a clínica dele, Sim. e ver que era uma possibilidade de eu vencer e ganhar mais, não vendendo só meia hora. E aí veio a primeira farmácia com manipulação. É muito interessante, porque eu montei uma franquia, né, eu sou franqueado, porque eu nunca tinha estagiado em uma farmácia com manipulação, Egli. Olha isso. Você E tem por que a noção? manipulação apareceu e entrou no seu sangue assim? Ótima, ótima pergunta. O que que acontece?
eu sempre vi a drogaria, por exemplo, né, que é um dos principais pontos também de empreendedorismo, como um empreendimento difícil. Por quê? Nós temos as redes, as grandes redes, né? E eu cheguei a trabalhar. Eu trabalhei por 8 meses em uma drogaria. Assim que eu formei, eu trabalhei por 8 meses em uma drogaria. Então, eu nunca vi na drogaria uma possibilidade de crescimento como eu enxergava na manipulação. Por quê? Na minha visão, a saúde ela é personalizada. E, na minha visão, isso já aumentou muito na pandemia, né? As pessoas começaram a ver, poxa, eu preciso de uma vitamina, eu tenho uma necessidade diferente da pessoa que mora comigo. Então, eles já começaram a personalizar. E o futuro é personalização, Egli. Você concorda? Todo mundo, Plenamente. Ó, né? eu concordo. Eu já tive uma farmácia, uma drogaria de bairro menor, Sim, e sei que é muito difícil empreender nesse segmento. Mas empreender num setor em que você individualiza nós tínhamos a parte clínica também, mas era sim. completamente diferente de uma parte de manipulação, né? Exato, exato. E aí, sempre o que me chamou a atenção foi isso. E aí, eu já conhecia a franquia, porque eu tinha uma amiga que tinha essa franquia lá na minha cidade, em Periperi, no Piauí, né? E aí, eu fui empreender numa cidade e num estado totalmente novo, que era onde meu irmão já tinha a empresa dele. Então eu saí desse, tava muito confortável para mim, né, lá onde eu nasci, mas eu decidi dar uma virada total, um restart mais ou menos, né, pra gente pode dizer, e empreender. E graças a Deus, depois de muita dificuldade, hoje deu muito certo. Como você falou, hoje eu tenho 2 unidades, né? E a gente está crescendo muito, então isso é um ponto importante. Partindo para a rede. É, vamos lá. Mas então você já começou a falar sobre o tema, mas me explica um pouquinho melhor assim. O que você acha que hoje, numa farmácia de manipulação, a farmácia tem que a indústria não tem? Porque vocês produzem medicamento, né? Perfeito. O que Uhum. a farmácia de manipulação, não estou falando de escala, Sim. mas o que ela tem que a indústria não tem? A possibilidade de personalização Personalização. real, Egli, né? A gente hoje, eu vou te citar um exemplo muito importante, que inclusive é muito importante para a saúde pública. Hoje nós temos muitas crianças com problemas relacionados a TDAH, autismo, né? Que são esse tipo de criança, eles precisa de um cuidado totalmente diferenciado, que nós da manipulação a gente pode trazer. Então imagina uma criança que ela tem preferência de cor. A gente pode fazer uma jujuba com a cor que ela quer. Tem criança que tem preferência por sabor. A gente pode fazer essa personalização. Tem criança que não gosta de líquido. Tem criança que não gosta de sólido, não aceita, né? Então, esse é só um exemplo da importância que a manipulação tem. Então, essa personalização, ela salva vidas. Quer dizer, olha o indivíduo como um ser único, né? Total. Eu Com vou te dar um, necessidades únicas. exato, vou te dar um outro exemplo que para mim marcou muito como o proprietário. Uma vez chegou uma mãe desesperada porque a filha dela tinha acabado de nascer, tinha poucos dias, era uma recém-nascida, tinha 30, 40 dias, não sei, não lembro ao certo, mas ela precisava que a gente fizesse a diluição de um medicamento para que ela pudesse utilizar. E ela veio do hospital com a solicitação do médico para que a gente pudesse fazer. Então a gente parou todo o laboratório e fez isso para poder salvar aquela criança. Aonde é que ela iria conseguir isso na indústria? Entendeu? Não iria. Então, a manipulação, ela se destaca principalmente com isso, né? Ela se diferencia da indústria principalmente nesse ponto. Ajudar de forma realmente personalizada. É realmente personalizado. Mário, tem um aspecto que é muito delicado na manipulação, que é com relação à imagem que às vezes as farmácias projetam de risco. O que eu quero dizer com Sim. isso? A indústria é altamente regulada, assim como a farmácia também, Uhum. mas sabe-se que a indústria tem o tempo inteiro os controles e tal, regulamentado pela Anvisa, e tem umas exigências legais enormes e tal. Mas a população não entende isso, que a farmácia também tem tudo isso. E ela pode olhar como um risco. Olha, a indústria eu tenho certeza que está sendo. Está tendo uma vigilância, está Aham. sendo fiscalizada. A farmácia de manipulação, não. De onde veio isso? Que é completamente o contrário, não é? Exato, exatamente. Como você falou, realmente é completamente o contrário.
Na verdade, se a gente pega as legislações sanitárias, as legislações de controle de qualidade, a gente vê que proporcionalmente nós passamos muito mais segurança nos nossos produtos e na estabilidade. Mas, tirando essa questão de competição, né, se é a indústria ou não, ou é a manipulação que tem, o que que a gente pode falar para a população de uma forma geral? Nós temos uma legislação super importante e que eu acho que deve ser assim mesmo, que garante a qualidade dos nossos medicamentos e, obviamente, a segurança para o nosso paciente. Eu acredito, Egli, que muito dessa história ou desse, talvez, preconceito que houve veio do começo ali, nas décadas de 90, de 2000, aonde nós não tínhamos ainda algumas resoluções, né? Algumas regulações que nós temos hoje que garantem essa qualidade. Mas se você for parar para pensar, na história da indústria também nós temos fatos muito importantes, né? Aonde não existia legislação antes de determinado fato e depois passou a ocorrer. Então, esse é um ponto muito interessante. Realmente, a gente ainda encontra em alguns locais essa dificuldade de algumas pessoas desconfiarem, talvez, ou terem receio, mas o que nós observamos hoje é que as pessoas que começam a utilizar fórmulas manipuladas de farmácias confiáveis, que esse é um ponto muito importante, né? eh, Elas têm resultados super positivos e isso só engrandece a farmácia com manipulação. Se você parar para observar hoje, o número de farmácias de manipulação ele vem crescendo e também o faturamento desse mercado magistral ele vem se destacando muito. Por quê? Tanto porque as pessoas estão buscando mais a medicina personalizada, os prescritores também estão entendendo, Egli, isso é um ponto muito importante, tá? Que eles entendem que prescrever manipulado é uma vantagem competitiva, inclusive para eles como prescritor. Veja, se um seu médico vai lá e prescreve para você uma fórmula, aliás, um produto que você pode ir na drogaria e pegar e comprar, enfim. Chega uma colega sua e diz assim: Egli, sua pele tá tão maravilhosa, seu cabelo tá muito bacana, o que que você tá fazendo? Aí ela, é que eu tô tomando esse produto aqui. A pessoa vai lá na drogaria e compra. Agora, quando você tem um produto manipulado, você diz assim: foi o meu doutor que fez de acordo com meus exames e ele fez para mim. Vai no médico. É diferente. E os prescritores perceberam isso também, estão percebendo isso. Então acaba que prescrever uma forma personalizada vira uma vantagem comercial também, né? E estratégica para o prescritor. Então eu acredito que no médio e longo prazo, essa diferença ela vai acabar logo, sabe, Egli? Mário, eu acredito nisso, mas tem um aspecto que você mencionou agora sobre farmácias confiáveis, mas confiáveis para quem, né? Apenas para o médico? Porque eu tenho algumas farmácias que eu faço as minhas fórmulas tal. Uhum, Mas é porque o meu médico falou: esta é confiável, pode ir. uhum. E se não for confiável para aquele médico, como que a gente chega até uma farmácia? Ótimo, ótimo. Essa é uma ótima pergunta. Eh, Geralmente, o que que você tem que observar quando você vai escolher a sua farmácia, né? Primeiro, a tradição dessa farmácia é muito importante. Nós temos hoje, por exemplo, farmácias que têm 40 anos. Aqui em São Paulo é bem comum você encontrar, mas no Brasil todo nós temos farmácias com mais de 20, 30 anos que já estão ali no mercado. Você concorda comigo que uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, para ela ter algum problema, ela já devia ter caído, concorda? Concordo. Então, isso é um ponto importante. Infelizmente, Egli, o que que acontece? Nós temos muitas pessoas que buscam apenas preço. E eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante. É improvável que você tenha o melhor produto com o menor preço. Isso faz muito sentido, porque para fazer um Que produto a de qualidade custa. qualidade, ela custa. A gente sabe como é que é. A gente sabe a qualidade, por exemplo, das aulas, do CTQ, enfim. Custa. Então, tem um custo. E aí a gente sempre conversa com os pacientes e também com os prescritores sobre isso. Para os prescritores, acaba sendo fácil eles entenderem qual é a farmácia de confiança deles, porque eles veem o resultado dos seus pacientes. Como que eu vou confiar em uma farmácia que todo paciente meu que faz um manipulado em determinada farmácia, ele não consegue ter resultado? O inverso também é verdade. Quando eu tenho resultado, eu consigo confiar nessa empresa. E você, como consumidora,
É basicamente isso que você tem que olhar. Um outro ponto que eu acho muito interessante de você olhar é quem é o farmacêutico que está lá. Eu trago para os donos de farmácia, né, nas mentorias, nas aulas, enfim, que a gente precisa se mostrar. As pessoas precisam ter uma pessoa dentro da empresa que elas podem confiar, que elas podem cobrar. Às vezes eu recebo direct, doutor Mário, minha fórmula está demorando. Eu mandei mensagem lá, estão demorando a responder. Eu acho isso super interessante, porque a pessoa, ela entende o seguinte, eu tenho de quem cobrar. Então, a pessoa que está lá, você sabe quem é o dono, você conhece a história. Então, esses são alguns pontos que você pode avaliar também. Para determinar que aquela farmácia é É confiável confiável ou e que eu não. tenho alguém que eu possa reclamar ou Exato, me consultar no sentido de, escuta, não está dando resultado, será que eu estou tomando certo? Não tá? Enfim, exatamente, alguma assistência clínica mínima que for necessária. exato. Mas eu sei que agora, passando para a parte regulatória, que a gente tem agora, para este ano, prevista uma revisão, né, da Uhum. RDC 67/2007, das boas práticas de manipulação, né? O que é que você considera, o que que você teme e no que é que você confia nessa revisão? Perfeito. Nós estamos em um momento totalmente diferente agora, né? Para pensar, a resolução de 2007, próximo ano ela já vai fazer 20 anos. Se você observar, nós tivemos muita tecnologia nova, nós temos ativos novos, nós temos processos de controles que são novos também. Então, o que a gente espera dessa revisão é que ela traga ainda mais segurança para nós, proprietários, e para os pacientes e prescritores, né? Obviamente. Sinceramente, Egli, a gente da manipulação, a gente não teme uma legislação como essa. Pelo contrário, a gente quer que ela seja atualizada. Porque hoje a gente tem que fazer muita coisa dentro desses processos que a gente sabe que não cabe mais, sabe? Que era de tecnologia antiga, que era de processos antigos, que eram de problemas lá de 2007. Imagina você ser regido por processos, né, qualidade, eh, que eram de 2007, sendo que hoje a gente tem todo um formato diferente. Então, quando a gente para olhar essas resoluções, elas são requisitos mínimos. A maioria das farmácias, elas já estão com a qualidade 10 vezes mais, entendeu? Então, para a maioria de nós que trabalhamos com segurança e com qualidade, essa renovação da resolução, ela só vai ser uma confirmação do que a gente já vem fazendo. Então, realmente é algo que a gente espera. Na verdade, nós do mundo magistral, a gente espera que realmente tenha essa renovação, porque a gente entende que essa resolução ela já está bem ultrapassada. Vamos falar um pouquinho agora do contraponto com a indústria, né? Claro. A Anvisa proibiu manipular bioestimuladores e preenchedores intradérmicos. E também está enrijecendo, você sabe, endurecendo, vamos dizer, a legislação das canetas, né, Uhum. chamadas canetas emagrecedoras, né? Sim, Hoje a referência é o Monjaro, todo mundo sabe, né, sim. dele. Mas eu sei que a sua farmácia não faz exatamente os Os injetáveis estéreis, estéreis, exato. mas as farmácias que fazem estão com normas infinitamente mais rígidas do que antes e tal. E os bioestimuladores, os preenchedores, o que acontece? É, é como se fosse uma reserva de mercado para a indústria? Como é que você vê esse aspecto? Total, Egli. O que que acontece? Nós sabemos que existe uma pressão, né, da indústria por um market share, que a gente chama, né? Então, é óbvio que eu, como dono de farmácia com manipulação, vou defender os meus interesses, como um dono de drogaria vai defender o dele, o da indústria vai defender o dele. O que que a gente tem que parar e entender? Farmácias com manipulações estéreis são extremamente importantes para a população, no sentido de diminuir custos e haver concorrência. E, obviamente, personalizar. Porque a gente precisa também de soluções personalizadas para muitos pacientes. Então, realmente, nós temos ali uma reserva de mercado e isso tem que ser muito bem observado, né? Ao mesmo ponto em que, quando nós temos resoluções que garantem a qualidade desse medicamento manipulado estéril, é super importante para trazer essa segurança também para a população. Mas, realmente, nós temos aí uma dificuldade de lidar com esse mercado por conta, obviamente,
de todo o lobby que tem a indústria, né? Que não é fraco. Não é fraco. Que não é fraco. Bom, é, falando sobre lobby, os players desse mercado acusam, por exemplo, o Sindusfarma, Interfarma, alguns órgãos, né, ligados à indústria farmacêutica de fazer lobby junto à Anvisa, justamente por causa do tirzepatida. Vocês vão dizer para mim que eu só falo disso, tirzepatida, mas é que é o assunto do momento. Sim. E eu vou aproveitar todo o conhecimento de todos os meus entrevistados para falar sobre isso. E agora é o Mário. Ele falou abertamente, numa reunião na Anvisa, que acha um absurdo isso, que deveria ser proibido. Quer dizer, proibido a tirzepatida, né? Ele não falou propriamente dos bioestimuladores, de outros injetáveis e tal, mas, na visão dele, isso deveria ser proibido por conta de algumas outras farmácias, enfim, que não cumpriram a lei, que não são farmácias legalizadas, mas, enfim, uns pagam Sim, pelos outros. Como é que você vê esse embate? o que acontece, né? É, sendo bem sincero, a gente tem que ter até cuidado do que a gente coloca, do que a gente fala aqui, né? Por conta de... São muitas especulações, né? E a gente tem que trabalhar com fatos. O que a gente tem que entender desse processo todo? Realmente, esses medicamentos, tendo, por exemplo, como foi a importância da quebra da patente, né? A gente tem uma expectativa, Egli, que daqui a mais ou menos 4 a 5 anos, essas canetas emagrecedoras elas vão estar abaixo de R$ 100. Ou seja, é mais saúde para a população. E não tem como isso acontecer se toda a produção estiver concentrada somente em determinadas empresas. Você concorda? Então, Concordo. isso é muito importante. Claro que, de novo, cada um vai defender os seus interesses. Agora, dizer que uma farmácia com manipulação estéril não pode produzir qualquer substância que seja é uma falta de conhecimento. Por quê? As farmácias com manipulações estéreis, elas seguem uma resolução rigorosíssima. Dizem que é até mais rigorosa do que a exigência para a Eu posso indústria, né? afirmar a você que entendeu? Olha, quem sabe tá dizendo. E entendeu? Embora eu não tenha essa farmácia com manipulação estéreo, mas eu estudei, eu já vi isso. E a gente sabe, eu tenho colegas que têm também, e a gente sabe como que é E um difícil. investimento altíssimo. Um investimento altíssimo, entendeu? E aí, o que acontece? Então, se a pessoa fala que não pode ser manipulado em uma farmácia estéreo, de duas uma, ou ela não tem conhecimento sobre o processo que é utilizado, ou ela está falando apenas das farmácias que não deveriam ser exemplo, que são farmácias que são, como você falou, ilegais, enfim. Mas entendeu? essas nem a gente quer que Nem permaneçam de ninguém portas quer. abertas. A gente, na verdade, quer que estejam fechadas. Exatamente. Então, assim, realmente, quando a gente fala de farmácia com manipulação séria, que tem os seus injetáveis e que segue todos os protocolos, a gente tem certeza que a segurança ela é garantida. Olha só. Doutor Mário Rezende. Sabe-se, né, que a gente tem essa legalidade, né, da manipulação e a rigidez e coisa e tal. Mas descobriu-se, a Anvisa, junto com a Polícia Federal, acabou fechando o cerco com fiscalização de algumas farmácias e pegou em algumas farmácias, a Anvisa e a PF, as duas pegaram em algumas farmácias um lote um pouco maior. Uhum. Supostamente, vamos falar da caneta emagrecedora, da tirzepatida, né? Supostamente, é uma dose individualizada, ok. Porém, essa farmácia não consegue produzir uma caneta. Isso é inviável, impossível. Para quem entende minimamente sobre a estrutura que precisa ter, né, para manipulação disso e para o investimento que precisa ter, você tem que fazer em lotes, né? E aí foi descoberta uma farmácia que tinha um lote completo que estava sendo distribuído para... Ela estava absolutamente legal, não vou nem falar o nome, mas ela estava absolutamente legalizada. O que você falou de falta de conhecimento, poderia ser isso? Foi pura falta de conhecimento, falando que aquilo era uma produção para venda, né? Sem ser Por prescrição. por prescrição. E, na verdade,
Era por prescrição, mas a quantidade é maior porque precisa fazer em lote. Não tem como fazer uma Sim, caneta, um produto. é. É Você pode explicar um interessante. pouquinho, até para quem não conhece esse Claro, claro. processo? É interessante isso porque é o seguinte, ó. Primeiro ponto, né? Não é porque ela esteja totalmente legalizada na Anvisa e na vigilância, aliás, na vigilância sanitária, enfim, nos órgãos regulatórios, que as práticas dessa farmácia, por exemplo, o que você está dizendo, elas estão seguindo rigorosamente a legislação. No caso dessa, por exemplo, o que a gente tem que avaliar? Realmente existia prescrição para isso ou não? Realmente ela poderia ter feito um lote com a quantidade maior? Porque esse é o problema, né? É, subentende-se que se é personalizado, você não pode ter essas doses prontas. E aí, Egli, até a gente pode falar da importância da atualização da legislação. Porque esse ponto, ele precisa ser esclarecido, inclusive para os donos, entendeu? Porque muitas vezes ele não consegue entender ao certo o que aquela legislação quer. Como é que eu entendo que é manipulação, eu entendo que é personalizada, mas olha todo o processo que eu tenho que fazer para fazer uma dose, por exemplo. Será que é viável para uma farmácia como essa fazer somente uma dose? É economicamente viável? Então entende que essa atualização da RDC vai ser importante para quem faz corretamente, como eu falei para você. Na verdade, quem faz tudo correto espera essa atualização. Porque não dá para trabalhar dessa forma, você concorda? Concordo. É. Ó, há quem defenda nesse mercado ah, o estabelecimento de um estoque técnico para esses produtos. Porque eles só são vendidos para clínicas, né? Não, Uhum. não é vendido para um usuário final. É vendido para a clínica até por conta da quantidade e tal. Exato. Mas as farmácias estão defendendo o estoque técnico, né? Da tirzepatida, por exemplo, da caneta Uhum. manipulada e tal. Por quê? Precisa para entrar em linha de produção. Porque é praticamente uma planta Exato. reduzida, mas é uma planta industrial, De indústria, né? exato, exato. E esse estoque técnico eh, poderia resolver esse problema. Com Como é que você certeza. vê isso, né? Não, com certeza. Isso é um ponto que é importante, inclusive, para os donos de farmácia com manipulação estéreis, né? Porque, como você falou, é um investimento muito alto, né? Porque, imagina, você ter câmaras estéreis, né? É algo que exige um processo. Imagina como que é todo o sistema de ventilação. Então, realmente é algo muito caro. E aí acaba encarecendo também o produto. Então, ter ali um estoque técnico é importante tanto para poder responder às demandas que você tem das clínicas, como também tornar viável o processo da farmácia. Então, eu acredito que com essa nova resolução, eles têm um olhar bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais real sobre isso. Porque a legislação que tem, né, que segue parâmetros de anteriores, que não pega, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, seria mais fácil você estar ali e fazer apenas um, dois, enfim, né, personalizado. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, não dá para fazer, pelo custo, por tudo que o próprio processo necessita. Então eu espero também que essa seja a resolução, né, que tenha esse estoque técnico e que realmente isso resolva tanto a parte da personalização quanto a parte do próprio dono, né? O mercado defende, por exemplo, a tirzepatida manipulada pelo fracionamento de doses, né? O que você me falou no começo, cada Uhum. criança, né? Quando a gente falava sobre as crianças e Sim. tal. Vamos falar de personalização de adultos. Você tem doses fixas na indústria, né? O Uhum. Monjaro tem as Uhum. doses que a gente já sabe e tal. Mas a manipulação tem condição de fazer doses intermediárias, menores, maiores, de acordo com a necessidade desse Total. paciente, que foi o que a gente falou da personalização. Uhum. Esse seria o ponto mais importante da manipulação da tirzepatida, especificamente? Falando especificamente da tirzepatida, ela vai, na verdade, o ponto mais importante é dar a possibilidade pro prescritor, pro médico, poder avaliar esse paciente da forma que ele necessita. Se você, por exemplo, tem somente as doses de 2,5, 5, 7,5, né, que tem, às vezes o paciente ele passa muito mal com a dose de 5, mas ele não sente muita coisa com a dose de 2,5.
Então, o que às vezes eles têm que fazer? Tem que pedir para tomar meia dose, e às vezes o paciente não consegue, porque tem aquela tecnologia. Então, nesses pontos, principalmente, eu acredito que a maior vantagem é para o próprio prescritor poder personalizar essas doses, entendeu? De acordo com o peso do próprio paciente, com as comorbidades Que do ele próprio conhece melhor que paciente, ninguém o próprio que ele conhece paciente, melhor né? do que ninguém. Então, dá uma liberdade terapêutica muito maior e faz com que ele consiga adequar ao seu paciente. E aí a gente diminui os efeitos colaterais, que inclusive acabaram com o tratamento de muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas começaram a utilizar, mas não aguentaram o efeito colateral. E é uma droga fundamental hoje, né? Muito Na sua importante. experiência clínica. Muito importante. Tirzepatida é uma droga fundamental hoje, né? Importante demais. Uma molécula, né? Egli, o que acontece? Eu trabalho especificamente com emagrecimento e hipertrofia, né? Então, hoje, o meu paciente, ele mudou o perfil. Antigamente, eu atendia muitos pacientes que tinham dificuldade de perder peso, de conter a fome, que tinham muita, né? Não tinha saciedade de jeito nenhum, Compulsão, né? compulsão. A gente fazia muitas fórmulas para isso. Hoje, o meu paciente é aquele que quer manter a massa muscular, é aquele que não quer ter fome novamente, né? Então, ele tá fazendo o desmame, muitas vezes, da própria tirzepatida. Vou te dar um exemplo de casa. Minha mãe emagreceu 15 quilos usando a tirzepatida. Ela usava medicamento para pressão arterial e hoje não usa mais. Pro médico foi lá, a gente fez uma bateria de exames e ele retirou, porque o próprio medicamento estava deixando ela tonta. Porque ela não precisava mais, então estava causando era hipotensão. Então, assim, como farmacêutico e como filho de uma pessoa que utilizou, não tem como você falar mal de uma molécula como essa, entendeu? Mas é importante, né? Ela tem seus riscos e a gente, como farmacêutico, entra nesse processo de manutenção da massa muscular e de manutenção também do peso, para que ele não tenha reganho. Quer dizer, a gente pode lançar mão de doses de manutenção também, né? Com a tirzepatida. O médico pode fazer essa dose de manutenção e a gente tem ativos que nós, farmacêuticos, podemos prescrever, que são ativos que têm uma função semelhante a agonistas de GLP-1, né? Que vão fazer com que você mantenha ali a saciedade. Inclusive, muitos prescritores médicos utilizam junto da tirzepatida, ativos como a Kermat, ativos como o Progol, que são ativos da manipulação, que nós farmacêuticos podemos prescrever e que tem essa ação de prolongar o efeito da tirzepatida. Só para te dar um exemplo. Alguns pacientes utilizam o tirzepatida e sentem, digamos que ele utiliza na segunda-feira. Ele aplicou na segunda-feira lá na clínica, com o médico, enfim. Eles geralmente sentem o pico da inibição da fome, né, na terça ou quarta. Então, geralmente demora 24 horas ou 48 horas. E aí eles voltam a ter fome, geralmente ali depois de 3 a 4 dias, tá? Porque geralmente o ciclo é de 7 dias. Você usa uma dose a cada 7 dias, né? Isso é o ciclo normal que os médicos prescrevem. Então, no quinto dia, essa pessoa já estava com fome novamente. Alguns pacientes até no quarto dia já estavam com fome novamente. Então, nós usamos esses suplementos feitos pela manipulação, pela fórmula manipulada, que vão prolongar. Então, isso ajuda muito no tratamento dos pacientes, que passam a voltar a ter fome novamente, às vezes no sexto dia ou nem tem. Olha que interessante. E aí consegue manter Consegue o manter. tratamento. E quando o paciente está, por exemplo, numa dose de 7,5 e ele vai cair para 5, a gente usa também esses manipulados para não ter um reganho, não ter o que a gente chama ali de. Nossa, agora fugiu o nome. Ele não ter. No momento do desmame, não No ter momento o do desmame, rebote lá o do. rebote, exato, o rebote. Ele não tem um rebote. Entendeu? A gente fala também da tirzepatida manipulada como a possibilidade do acesso, né, desse medicamento para a população. Porque sabe-se que o Monjaro é uma fortuna para a grande maioria das pessoas, né? Eh, grande maioria dos brasileiros, que às vezes de salário tem recebe o mesmo salário que custa O o tratamento. Monjaro no Exato. tratamento por mês, né? E que a tirzepatida entra até como uma possibilidade de acesso, porque o custo é um pouco menor. Sim. Pouco não, é bastante menor, né? Sim. O que é infinitamente satisfatório para quem precisa
quer dizer, essa parte do custo, né? Sim, total. É importante você falar isso porque, assim, já tem países de primeiro mundo que eles estão dando, né, a própria tirzepatida, enfim, essas moléculas para que eu possa diminuir a obesidade na população. Porque para um governo é muito mais barato eu emagrecer esse paciente, né, retirar deles essa comorbidade, ou pelo menos diminuir o risco, riscos cardiovasculares, riscos endócrinos, né, que a gente tem, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão. E aí, do que você tratar esse paciente, por exemplo, num atendimento ali secundário e terciário, que é, por exemplo, uma cirurgia, um ponto de safena, entendeu? Então, a maioria dos países de primeiro mundo já entenderam isso, já fazem essa distribuição. E um ponto interessante sobre o que você falou, Egli, é ter a farmácia com manipulação, podendo fazer essa manipulação da tirzepatida, por exemplo, ela é uma forma de, inclusive, inibir, ou pelo menos diminuir, o contrabando que a gente sabe que existe, Isso não mesmo. é? A gente sabe que hoje, a maioria das pessoas que estão emagrecendo com a tirzepatida, por exemplo, não é da Lilly, não sei nem se poderia falar o nome, né? Pode, Mas, enfim, lógico. não é do Monjauro mesmo, né? E também não é de farmácia de manipulação. São contrabandos que vêm do Paraguai, enfim, né? A gente sabe muito disso. Todo mundo tem noção. Todo mundo que está no mercado sabe disso. Então, é, ter uma produção onde eu garanto a qualidade, como, por exemplo, uma farmácia de manipulação, é, que segue todas as legislações, é uma segurança a mais para esse paciente, que não pode pagar uma tirzepatida, por exemplo, da O drogaria, Monjaro, o Monjauro, por exemplo, mas também não quer comprar um que ele não tem procedência, entende? Então ele está aqui com essa possibilidade. Por isso que é tão importante. olha só, recentemente a Unicamp fez um estudo, né, comprovando de algumas fábricas, da maioria das fábricas do Paraguai, a equivalência, né, mas não falou sobre segurança, né, do produto, enfim, e entra também por contrabando, quer dizer, não vem, embalado Uhum. adequadamente, né, cadeia de frio pode esquecer, né, que isso não existe. Enfim, quer dizer, há equivalência para algumas fábricas, né, há equivalência, mas não há segurança, né, e nem passou pelo controle. A Anvisa inclusive falou sobre esse tema dessa Uhum. pesquisa, que pode até haver essa equivalência, mas não tem a própria análise da Anvisa com relação à segurança e tal. Então, quer dizer, a pessoa está, sendo impelida, né, a ir para a fronteira e pegar uma tirzepatida que veio dentro da calça de alguém. Exato. Muitas vezes você não sabe de onde veio. E outra coisa, é, algumas análises desse tipo de medicamento que veio de fora, quando era feita a análise, nem tirzepatida tinha, Pois é. entendeu? E aí o paciente utilizava, ou às vezes tinha uma diluição da tirzepatida. Então veja a importância de você ter, por exemplo, sendo manipulado numa farmácia de manipulação séria, que segue todas as legislações. Você pode confiar. Ela tem ali a garantia de que está sendo realmente ali, que tem realmente a tirzepatida, que tem realmente o que ela se propõe, né, a fazer. Vendo todo esse panorama, faz um fechamento para mim, e o microfone é seu, falando, mais sobre isso e como é que você vê, a tendência dessa polêmica daqui para frente. Claro, é um ponto importante, né, que a gente tem que falar para a população e para os farmacêuticos de uma forma geral, é que as farmácias com manipulação, elas são extremamente importantes para a saúde, né, da nossa população. Elas estão aí e vão continuar existindo, porque cada vez mais a personalização vai ser o que vai chamar a atenção do público. Eu acredito, Egli, que essas disputas por mercado, elas vão continuar existindo, né? Porque a gente sabe que isso envolve dinheiro, envolve muito Muito. dinheiro, né? Então a gente tem vários interesses, mas eu também acredito que o interesse maior tem que ser o interesse da população, tem que ser a saúde da população. E nesse ponto, a farmácia com manipulação, ela faz muito para a população. Então, eu acredito e eu espero, né,
que essa nova resolução, essa atualização da resolução, ela venha para somar tanto com a qualidade quanto com a garantia dos processos, né, dentro da manipulação, e que isso reverbere na confiança da população em relação às farmácias com manipulação de uma forma geral. E a gente sabe, existe problemas com medicamentos manipulados, como a gente sabe que existe problemas com medicamentos industrializados. Vez ou outra a gente está vendo aí um recolhimento de um lote de determinado, né, medicamento. Muito mais na indústria do que na manipulação, diga-se passagem. Diga-se de passagem, né? É. Então, mas é isso, eu espero que realmente a gente consiga prevalecer. A saúde personalizada, ela é muito importante para a população, de uma forma geral. E a concorrência, né, Egli? A concorrência, ela é ótima para o Pro bolso do consumidor. Isso é muito importante. Agora, deixa eu voltar só, antes da Claro, gente terminar, fique porque a à gente já está vontade. no fim, mas deixa eu voltar só um pouquinho. Que recado você daria para as pessoas que estão usando tirzepatida, já que o emagrecimento e o ganho de massa é a sua especialidade? Uhum. Que recado você daria para as pessoas que estão usando tirzepatida de modo geral e que não querem perder massa? Boa. Primeiro ponto, né? É importante garantir que você não esteja fazendo esse uso sem acompanhamento médico e de profissionais ali para lhe dar um suporte. Um dos pontos principais, Egli, de quem usa tirzepatida e tem efeitos colaterais é a desidratação, por exemplo. Então tem gente que não tem nem essa orientação de usar um repositor de eletrólito, de beber água, entendeu? E aí sofre com problemas estomacais, sofre com dores de cabeça. Então o primeiro ponto é isso, não faça uso sem um acompanhamento de um profissional qualificado. Segundo ponto, muito importante. Esse medicamento, ele foi feito para ajudar pessoas que tinham diabetes, né? E aí, obviamente, o efeito é maravilhoso para o emagrecimento. No entanto, a gente precisa entender que as pessoas que vão utilizar esse medicamento, elas realmente precisam necessitar disso. Existem muitas pessoas, Egli, que não têm nenhuma indicação para usar e acabam utilizando. Cuidado! Todo medicamento, ele tem, por mais seguro que seja, os seus efeitos colaterais, que variam com a dose e o tempo de uso. Então, veja a importância de você ter, por exemplo, um farmacêutico lhe acompanhando, tá? E um terceiro ponto é muito importante. Para quem deseja manter a massa muscular, entra aí um outro profissional extremamente importante, o nutricionista. Então, quem está utilizando, por exemplo, a Mounjaro, ele precisa aumentar a quantidade de proteína que ele come por dia, o que é difícil, porque como é que eu vou comer mais proteína se eu não estou com fome, Egg? Aí entra os suplementos, whey protein, por exemplo, alimentos que nós temos ricos em proteína, para a gente conseguir bater ali 2,2, 2,4 gramas de proteína pelo peso do paciente. Então, olha que interessante isso. Porque senão a pessoa realmente enfraquece, fica com aspecto, né? Aquela cabeça de Mounjaro que o pessoal fala, né? E sofre. Porque ela diz assim, poxa, Fica derretendo, né? eu olhava no espelho, não me sentia bem porque eu estava gordinho ou gordinha. Agora eu olho no espelho e não tô me sentindo bem porque eu tô parecendo que já... Um maracujá, Um maracujá. Então, para evitar isso, ter um acompanhamento é extremamente importante. Doutor Mário, quando a gente fala, são 2,4 de proteína por peso, como é que uma pessoa comum pode fazer essa conta? Então, Por exemplo, a pessoa pensa, um filé de frango, quantos gramas tem? Tem X, mas quanto efetivamente de proteína tem naquele filé de frango? por Então, isso que a gente tem, por o exemplo, os nutricionista. nutricionistas que estudam 5 anos para isso. É muito importante, né, Egli? A gente defende muito a profissão farmacêutica e a gente se coloca muito, às vezes, em embate com outros profissionais, principalmente prescritores. A gente tem um embate muito forte da medicina com a prescrição farmacêutica, né? O ICTQ, inclusive, faz um trabalho belíssimo, né, de suporte à nossa profissão. Isso é muito importante. Mas a gente também precisa saber reconhecer qual é o ponto principal de cada profissão. Então, a dieta, ela é do nutricionista. A prescrição, ela tem que ser de dieta, é do nutricionista. Então, por exemplo, existem pessoas que vão lá e colocam, eu quero uma dieta com tanto lá, principalmente no chat GPT, né? As pessoas colocam lá, preciso utilizar 2,4, 2,8, 2,2, enfim, meu peso é tal.
o chat GPT, ele vai trazer lá alguma coisa, tá? Mas ele nunca vai substituir um nutricionista que vai olhar para o que você come durante o dia, que vai avaliar o que você está utilizando e o que você não está utilizando. Então, mas esse é um ponto muito importante, porque sozinho a pessoa não consegue fazer. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar. Pois é, o ICTQ, você falou que a gente enaltece mesmo a profissão farmacêutica, que é uma profissão maravilhosa, linda, que eu Sim. acompanho há 20 anos, pelo menos, um pouco mais talvez. Mas, e você é o farmacêutico e tal. Realmente, mas essa atuação multiprofissional faz toda a diferença, né? Faz. E, Muito. e essa briga de conselhos, por exemplo, de medicina com de farmácia, alguns que acham que o farmacêutico está entrando na seara da medicina. A gente sabe, vocês são farmacêuticos também que, na nossa audiência e sabem do que eu estou falando, né? Que os conselhos ficam brigando porque um acha que o prescritor é o médico e o farmacêutico não pode prescrever, embora possa e já Uhum. está amparado por lei já há muitos anos e tal. Então, em vez dessa briga, a gente tem que se unir, né? Exato. Fazer um trabalho muito profissional em prol do quê? Da saúde Da saúde do paciente. E paciente. outra, Egli, o que o farmacêutico busca fazer, ele é uma atenção à saúde primária, né? A gente sabe que o diagnóstico e o tratamento é com o médico. No entanto, o trabalho do farmacêutico em consultórios farmacêuticos, que é o que eu defendo muito, né? A gente vai ter que voltar aqui para falar sobre o Sobre o consultório consultório farmacêutico, farmacêutico, é. mas o trabalho no consultório farmacêutico, o trabalho nas drogarias principalmente, ele é um trabalho muito importante, inclusive, para desafogar o nosso sistema de saúde. Hoje, quando a pessoa sente alguma dor de cabeça, eu vou te dizer aqui o que é que ela faz. Inclusive, você vai se ver nisso, talvez. A pessoa sentiu uma dor de cabeça, ela nunca vai pro médico. Ela sentiu uma dor de cabeça, ela não vai pro médico. A primeira coisa que ela faz, ela se automedica. Ela pega ali, A dipirona que tá lá na dipirona, caixinha. paracetamol, vai lá só. Beleza. Não resolveu. Aí, ela vai pro chat GPT ou pro Google. Hoje tem o doutor GPT, né? Antigamente era só o Exatamente, doutor Google. exatamente. Por algum motivo, ela continuou com dor de cabeça, não resolveu. Aí ela vai aonde? Na drogaria, Farmácia. na farmácia. Entende? E aí o farmacêutico faz toda essa análise e tudo e ajuda essa paciente, que muitas vezes poderia estar tratando só um sintoma de um problema maior. Aí ele encaminha, por Encaminha exemplo, para o médico. Então, na verdade, esse trabalho, ele só tende a valorizar os profissionais de saúde e ajudar a população. Mas, infelizmente, a gente tem aí essa briga de novo, né? Espaço, dinheiro, lobby, enfim. Bem pesado, né? Bem Muitas pesado. polêmicas aqui, hein? Muitas polêmicas aqui. Vai dar o que falar. E aí você precisa voltar para a gente ampliar essas Com polêmicas ainda certeza. mais. Doutor Mário Rezende, eu agradeço demais. Claro. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, Não, né? muito Enfim. bom. Espero que todo mundo tenha gostado também. Tenho certeza que a nossa audiência amou. Agradeço demais a sua presença aqui. Espero Claro. que volte outras vezes, né? Com outros temas ou com os mesmos. Enfim, a gente até pode voltar para falar da atualização da RDC, né? Que isso provavelmente ocorrerá neste ano ainda. Enfim, estamos aqui com o microfone aberto para Muito você. obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a você. Sempre chama, me conecta com você, com o mundo farmacêutico. Agradecer ao ICTQ e agradecer a todos os colegas farmacêuticos, estudantes de farmácia, que estão aqui assistindo até agora, né? E dizer que a nossa profissão, ela tem muito para entregar para a população e que nós, como farmacêuticos, temos muitas possibilidades. A gente conversou hoje sobre farmácia com manipulação, mas a Egli traz para vocês outros capítulos de outros episódios com outros colegas farmacêuticos com muita atuação. O importante é entender que você pode, eu sempre falo essa frase, Egli, você pode ser o farmacêutico que quiser, então escolha sempre ser o melhor. Melhor na atuação que você vai se propor a fazer. Vai dar muito certo. Não podia haver uma frase melhor para a gente encerrar esse episódio. Muito Muito bom. obrigada, viu? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, eu agradeço muito. Espero que volte nos próximos episódios. Tenho certeza que gostou tanto quanto eu gostei. Eu sou Egli Leonardi, jornalista especializada na área farmacêutica. Estarei com você no próximo episódio.